Bom dia, gente. Hoje o nosso assunto não vai ser um assunto alegre, infelizmente. Eu pensei muito, sabe, antes de fazer esse vídeo, mas se eu estou falando para mulheres, a gente não pode deixar de colocar o dedo numa ferida que é a violência contra as mulheres. E em algum grau, de alguma forma, em algum momento, todas nós já sofremos algum tipo de violência. Isso porque a gente vive numa sociedade estruturalmente machista, sim. É cultural e é histórico. E na minha opinião, e só na minha opinião, você pode discordar dela, nós só vamos ter uma mudança efetiva quando nós passarmos a criar meninos e meninas diferente da forma que estamos criando. É pela educação que nós vamos conseguir mudar esse quadro. Enquanto a gente não abordar a educação, não tem nenhuma melhora, eu não tenho esperança nenhuma. Você pode discordar de mim, e isso é ótimo, mas para mim é isso. Precisamos de leis mais rígidas? Até precisamos, mas eu acho que isso não vai de forma nenhuma ser efetivo. E uma coisa triste que eu vi nos últimos tempos é que a violência, ela é muito consumida. Todo mundo, o ego, é alimentado por isso. As pessoas amam a violência, elas consomem, porque no sistema capitalista tudo vira produto. A violência é um produto, a educação é um produto, a mulher é um produto, tudo vira produto. Então, se eu estivesse aqui abordando violência, eu já tinha viralizado, infelizmente, porque isso dá muito certo. E eu não acho que a gente não tenha que divulgar, eu estou falando do que extrapola. Por exemplo, vou dar um exemplo. Eu nem gostaria de tocar nesse assunto, porque eu sei o quanto dói tudo isso. Mas recentemente tivemos esse desfecho trágico em relação àquela menina linda e jovem, uma vida inteira pela frente, uma menina que um carisma enorme e ganhou o Brasil inteiro, tomou uma proporção gigante no Brasil, a Regina, aquela menina, Vitória Regina de Cajamar. E o que eu acho assim um absurdo é o tanto que as pessoas estão explorando esse assunto, sem se importar que por trás tem uma família sangrando, tem uma família sem respostas. Então a internet está aí explorando o máximo. Tem gente que todo dia tem uma live falando sobre esse assunto e contando um monte de mentiras, inescrupulosamente, sem se importar com os seres humanos envolvidos. E eu só trouxe isso, gente, porque há 54 anos atrás, a minha família viveu algo semelhante. Família da minha mãe. Minha mãe tinha uma irmã linda, jovem, grávida de 7 meses, chamada Celeste, e ela foi brutalmente assassinada pelo companheiro. Mas, ao contrário da Vitória Regina, este não se escondeu. Ele fez na frente de todo mundo e, na sequência, ele fugiu do Brasil. Nunca foi pego. Não tínhamos a tecnologia que temos hoje, não tínhamos a globalização, não tínhamos a internet, mas também não tínhamos muita iniciativa do poder público. Por quê? Porque sim, é chocante, mas os homens tinham uma licença de matar. Sim, existia um fato que se você matasse por causa da sua honra, no caso dos homens, era um crime de honra. Então ele podia matar, lavava a sua honra, limpava a sua honra. Era um crime passional que tinha muitos atenuantes, gente. É um absurdo porque isso é recente.
está ali logo atrás. Eu não queria trazer esse assunto à tona, porque a imagem da minha tia eu ainda tenho nítida na minha cabeça, porque a gente não esquece. E as crianças não eram poupadas. E a minha mãe nos levou, vestiram-na de branco. E ela estava linda, maravilhosa, uma barriguinha protuberante, porque também não tinha tecnologia. A criança morreu junto. Foi chocante e a família da minha mãe nunca se recuperou, jamais. Até porque esse crime ficou impune. O homem ficou solto. Provavelmente fez isso de novo, aonde quer que ele tenha morado, ido, ficado, né, fora do país, mas a gente não sabe. E isso sempre atormentou a minha avó. Ela nunca se recuperou. E então eu queria, assim, eu trouxe isso para dizer porque é triste. É triste a exploração que a mídia faz. É triste a exploração que canais todos os dias estão contando uma história diferente, mentindo descaradamente, se utilizando de algo ruim, triste, e uma cicatriz que aquela família nunca vai sanar, sabe? E se fosse para usar isso como um indicativo positivo, de dizer vamos dar um basta, isso tudo, vamos dar um basta, não adianta, gente, não adianta. Quem sabe o que aconteceu de fato vai levar isso para o túmulo. Nós já vimos isso, nós já vimos vários casos, inclusive de meninas crianças, que até hoje a família está lá amargando uma resposta e não sabe, vai levar isso para a vida toda. Isso já é doloroso o bastante, já é triste o bastante, a gente não se recupera disso. Então, em algum grau, a violência contra a mulher nos atinge. Então, se você não vai fazer algo positivo, e o algo positivo é o quê? É você parar e olhar para isso didaticamente, pedagogicamente, para que a gente possa dar um basta nisso. A gente tem que educar e criar meninos e meninas de forma diferente. Não tem outra forma de ser. Os homens que matam, eles matam porque eles foram educados com uma narrativa de que mulheres são seres inferiores, sim. De que mulheres são frágeis, portanto, são presas fáceis, sim. E então, em todos os nichos, em todas as classes que você pode ver, é da classe mais baixa até a classe mais alta, de mulheres com formação superior, de mulheres extremamente independentes e que muitas vezes estão presas dentro de um ciclo vicioso que é a violência doméstica. E toda a violência doméstica, gente, tem um monte de boletins de ocorrência e ninguém faz nada a respeito. E aí até que chega o desfecho do assassinato brutal, aí você vai ver, o cara já tinha várias passagens pelo mesmo crime. Então, infelizmente não é bom, não gostaria de estar falando sobre isso, mas tem que ser colocado o dedo na ferida. É cultural e é histórico. E nós temos que dar um basta. E dar um basta, a gente só vai dar o dia que a gente olhar para isso, o cerne da questão. E o cerne da questão é como educamos os meninos e as meninas. Então eu gostaria, inclusive, de fazer um apelo. Quem está explorando esse assunto, pare de explorar esse assunto. Por trás desse assunto tem uma família sofrendo. Vamos ser um pouco éticos, humanos, sensíveis. Parem de consumir esse conteúdo, que quando a gente consome, ele não desaparece. Por favor, esse é o meu pedido para hoje. Beijo enorme no coração. Vamos virar uma luz
e não um entrave nas histórias ruins. Beijos e até a próxima!